Alô, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos para mais uma meditação sobre a Palavra de Deus. Espero que estejam bem. Certamente muitas famílias já preparam para o dia de amanhã, o Dia dos Pais, em que deverá haver comemoração no seio de muitas famílias. Realmente, o papel do pai na família é de grande importância, um papel atribuído por Deus. E hoje queremos pensar de uma forma especial em algumas formas como um pai pode ser uma bênção para a sua família. Nosso tema é voltando para abençoar a sua casa. Nós encontramos essa expressão em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 43, onde lemos: Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa, e voltou Davi para abençoar a sua casa. O povo de Israel estava acabando de passar por uma situação muito difícil devido ao seu pecado. O exército de Israel foi derrotado e os filisteus conseguiram pegar a Arca da Aliança, levar para seu território. Em primeiro lugar, eles colocaram essa Arca da Aliança no santuário do deus Dagão deles, em Asdote. Porém, 2 noites seguidas, o deus Dagão caiu prostrado para frente, na frente da Arca da Aliança. E Deus começou a punir o povo filisteu. Então, a arca foi levada para Gate, e novamente Deus começou a punir esse povo devido ao fato de estarem fazendo algo que era totalmente contra a vontade de Deus, usar a Arca da Aliança no meio do paganismo. E o povo foi, então, atingido por muitas pragas, por muitas dificuldades, ferimentos. Foram levados, então, a arca foi levada, então, para Ecrón, e novamente o povo passou por situações muito difíceis. Finalmente, então, os filisteus decidiram devolver a arca para Israel. Então, a arca estava sendo levada de volta para Israel, e Davi tinha organizado, então, essa procissão, e depois de voltar, então, com muitos salmos e hinos de adoração a Deus, ele atribuiu aos líderes judaicos as suas responsabilidades na forma de servir e adorar ao Senhor. E então o texto nos fala essas palavras: voltou Davi para abençoar a sua casa. Como é linda essa expressão! Quando um pai de família, um marido, volta para sua casa com a intenção de poder abençoar a sua família. Como é que é a sua volta para casa depois de um dia de trabalho? Qual é o seu primeiro interesse? Chegar ao aconchego do lar, ter uma boa comida, talvez um bom banho, mas Davi queria, em primeiro lugar, que a sua casa recebesse a bênção do Senhor pela chegada dele. Então, a Bíblia nos mostra, então todo o povo partiu, cada um para a sua residência, e Davi também foi para casa, a fim de abençoar e passar algum tempo com o da sua família. Essa é a versão King James, que mostra esse detalhe extra. Davi voltou para abençoar e passar algum tempo com a sua família. Isso realmente é um dos assuntos muito importantes na questão de abençoar a família. Tomar tempo para estar junto com os seus. Momentos quando a família percebe: agora ele pertence exclusivamente a nós, não há mais nada que seja mais importante do que a sua própria família. Como é bom quando o pai volta para passar realmente um tempo com a família, não estando só presente fisicamente, mas realmente em comunhão com os seus. Durante muitos anos eu viajei muito pelo Brasil e também vários outros países. E numa certa ocasião,
a minha filha Cristina havia colocado uma cartinha dentro da minha Bíblia, ela fazia isso frequentemente antes das viagens, e nesse texto dizia: qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe da sua morada. Esse texto tocou profundamente meu coração e mostrou como a família estava sentindo falta da minha presença. Realmente, eu estava fora de casa mais do que 15 dias por mês em média. Então, naqueles momentos de reflexão, eu decidi: isso precisa mudar. Eu não posso dar tanta atenção para outros enquanto a minha própria família está sentindo a necessidade da minha presença. Diante disso, modificamos completamente o nosso plano de ministério para poder ficar mais tempo com a família. Tempo para a família. Neste horário, nada é mais importante do que a esposa e os filhos. É muito importante que eles sintam essa segurança. Agora ele é todo nosso, agora realmente nos pertence em tempo integral. Abençoar a família também como sacerdote do lar é uma questão muito importante. O rei Salomão escreve a esse respeito em Provérbios 4, 3 e 4, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante de minha mãe, e ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Note como para Salomão era importante que seu pai, o rei Davi, estava tomando tempo para ensinar. Estar na companhia do pai eram momentos preciosos para ele. Ele destaca: e ele me ensinava. Muitas vezes os pais delegam essa responsabilidade para suas esposas, especialmente o ensino da palavra de Deus. Porém, é muito importante que o pai tome tempo para ensinar a palavra de Deus. Ele estará abençoando seus filhos pelo ensino da palavra de Deus. Um certo casal tinha adquirido o costume, na hora de saída, fosse o pai ou fosse a mãe, eles estavam indo até a rua e levantavam um dedo para dizer: se não nos vermos aqui de novo, nos veremos lá no céu. Quando a esposa saía, o marido observava e ela fazia esse sinal. Quando o marido saía, ela observava ele chegar até a esquina, daí ele parava, olhava de volta e indicava com o dedo para cima. E numa certa ocasião, novamente o marido disse: eu vou dar uma caminhada. Ele saiu, atravessou a rua, parou lá no outro lado, a esposa observando como sempre, e novamente ele deu um sorriso e apontou o dedo para cima. Isso queria dizer: se de repente não nos vermos aqui de novo, nós veremos lá no céu. E realmente, pouco tempo depois, as sirenes tocaram e um paramédico veio para a casa dela e disse: o teu marido teve um infarto e instantaneamente ele morreu. E aquele gesto que ele sempre havia feito: nós veremos lá no céu, era tão significativo nesse momento. Ela se lembrava toda hora: a nossa separação não é permanente, mas um dia nos veremos lá no céu. Como é bom quando a família pode saber: haverá um reencontro, seja aqui ou seja lá na eternidade. Você já fez esse sinal para sua família, indicando: se não nos veremos de novo aqui, nós nos veremos lá no céu? Abençoar como intercessor da família. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, por conta era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Gênesis 25, verso 21. Isaac conhecia qual era o grande anseio da alma da sua esposa.
E ele levou esse anseio da sua esposa de ter um filho ao Senhor, orou insistentemente ao Senhor, pedindo para que Deus abençoasse. Como é bom quando os familiares sabem qual é realmente a necessidade, o desejo do coração dos outros. O marido da esposa, os pais dos filhos, os filhos dos pais, podem então interceder, mas especialmente a figura do pai é importante nesse sentido de orar insistentemente pela esposa, pelas suas necessidades e também pelos filhos. Quais são os maiores anseios da alma de seus familiares? O que é que eles mais estão sentindo falta? Eu tenho algumas vezes em grupo de estudo com casais perguntado: você sabe qual é realmente a maior necessidade, o maior desejo do coração do seu cônjuge? E daí eu pedia, escreva num papel. Cada um ganhava uma caneta e um pedaço de papel. Então cada um escrevia qual era o seu maior desejo e também, na sua opinião, qual era o desejo do seu cônjuge. E realmente a maioria dos cônjuges não sabia qual era realmente o maior desejo do seu cônjuge. Você sabe qual é esse desejo? Ou pais, vocês sabem qual realmente é o grande desejo na vida dos seus filhos? Abençoar a família também pela provisão das necessidades materiais. A Bíblia fala em Efésios capítulo 5, 29, sobre a responsabilidade do marido, comparando a figura dele com a figura de Cristo. E o texto diz: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, o Senhor sustenta a sua noiva e o marido vai cuidar do sustento da sua família. Essa realmente é uma necessidade muito grande em nossos dias de pandemia. Para muitos pais é realmente uma dor de coração como conseguir emprego, como realmente conseguir sustentar a sua família. Uma pequena história. Pai, eu tenho fome. O seu Agenor já estava desempregado há um bom tempo. Ele sobrevivia fazendo bico aqui e lá, mas ultimamente ele não tinha ganhado nenhuma oportunidade de fazer qualquer bico e, portanto, a comida em casa acabou. Ele saía diariamente em procura de alguma coisa para fazer e não conseguiu. Um dia, ele levou o Ricardinho, seu filho, junto. Eles decidiram ir até a casa de um parente para ver se achavam alguma solução. Quando chegaram perto de uma padaria, Ricardinho disse: pai, eu tenho fome. Ele sentiu o cheiro dos pães gostosos lá vindo da padaria. Pai, eu tenho fome, eu não consigo mais. E o senhor Agenor ficou muito comovido. Foi até a padaria e falou para o senhor Amaro, o dono da padaria: senhor Amaro, eu estou agora já há bom tempo sem conseguir fazer qualquer bico, qualquer trabalho. Estamos sem comida. E meu filho, Ricardinho, ele não consegue mais continuar a caminhada até a casa dos parentes. Ele diz que está com muita fome. Por favor, deixe eu fazer algum serviço, seja varrer o estabelecimento, seja também lavar pratos, ou seja que for, qualquer coisa para dar um pouco de comida para meu filho. O senhor Amaro sempre era muito compassivo com pessoas necessitadas. Ele disse: onde é que está teu filho? Então o seu Agenor chamou o Ricardinho e disse: esse é meu filho que está com muita fome. O seu Amaro chamou-lhes para perto do balcão, pediu para sua esposa Maria: prepara 2 pratos de comida, prato feito com arroz, feijão, com um pouco de carne, com ovo. Esses 2 estão precisando comer. E a dona Maria prontamente deixou os pratos prontos. Eles agradeceram e começaram a comer, e de repente seu Amaro viu que lágrimas estavam saindo dos olhos do seu Agenor. Ele disse para sua esposa Maria:
Eu acho que a comida é muito ruim, porque o seu Genô está chorando. Será que você fritou sola de sapato para ele? Mas falou isso brincando, naturalmente. Seu Genô disse, a comida é maravilhosa, a melhor que eu já comi. Mas ele não queria continuar falando. O seu Amaro disse, continue comendo tranquilamente, depois venham lá atrás, eu quero conversar com vocês. Depois do almoço, eles foram lá atrás, e daí o seu Amaro disse, me conta a sua história. E o homem contou como ele não tinha nenhuma profissão, trabalhava em geral como encarregado geral, como ajudante geral. Então o seu Amaro disse, eu quero que você venha amanhã para trabalhar no meu estabelecimento fazendo serviços gerais. O seu Genor ficou muito comovido. Além disso, o Amaro ainda preparou uma boa cesta básica para pelo menos 15 dias e despediu os dois. No outro dia, às 5 horas, o seu Genor já estava lá esperando a abertura do estabelecimento e trabalhou com muita dedicação. 2 anos depois, o seu Amaro disse, eu estou abrindo uma escola e essa escola é gratuita para pessoas que não tinham condições de estudar. Eu quero que o senhor vai se matricular e vai estudar. Realmente, o senhor Agenor se matriculou, estudou com muita dedicação e 10 anos depois, ele já estava formado como advogado e fez um serviço com muita dedicação. Então o seu Agenor disse para seu filho, filho, a Bíblia nos conta sobre Jesus dizendo, estive pobre e deste-me de comer, estive com fome e deste-me de comer. Veja, tem tantas pessoas necessitadas. Então eles abriram por conta um restaurante e cada dia pelo menos 200 pessoas vinham lá para se alimentar. Faziam isso de coração para Deus. Fizeram um grande trabalho. Seu Agenor foi um exemplo de luta pela sua família. E Deus respondeu às suas orações e Deus lhe concedeu a oportunidade de não somente ter sustento para a sua família, mas também ajudar muitas outras pessoas. Sim, quando o pai volta para casa, trazendo seu salário, colocando comida na mesa, ele realmente está abençoando a sua família. Voltando para abençoar a sua casa. Como é bom para uma família ter um pai que tem esse propósito de abençoar a sua casa. E eu sempre devo me perguntar o que eu estou fazendo, como eu estou agindo para que a minha família seja abençoada. Estou tomando tempo para eles, estou tendo palavras de consolo, de ânimo, de orientação, estou lutando pelo bem-estar da família, estou apontando o dedo para cima, mostrando sempre, no dia que nós nos separarmos aqui, estarei lá no céu e um dia nos veremos de novo. Que nós sejamos realmente pais que estejam abençoando a sua casa. Muito obrigado pela sua atenção. Ficarei contente se me escrever uma cartinha, como está recebendo esses estudos. E meu desejo sincero é que nesses dias e durante toda a sua vida, nossa vida, nós possamos abençoar a nossa casa. Que Deus o abençoe ricamente. Amém.